Existe uma crença geral no mercado de que os anos de eleição presidencial são os anos de maior volatilidade na bolsa de valores. Será que isso é verdade? Isso é o que nós vamos tentar descobrir hoje. Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist com vários outros estudos de mercado, estudos focando uma abordagem mais quantitativa dos dados de mercado e como a gente pode usar esses dados para fazer mais dinheiro na bolsa de valores. Hoje nós vamos analisar se de fato existe algum aumento da volatilidade na bolsa de valores em anos de eleição presidencial, né? Muita gente comenta sobre isso, que ano de eleição é mais volátil, a bolsa oscila muito mais do que a média. Então, vamos ver se de fato isso acontece, né? Porque caso tenha uma oscilação maior, isso pode favorecer certos tipos de operação. Se não, é um ano como qualquer outro. Para isso, eu montei aqui algumas planilhas, tá? Vou compartilhar com vocês. Bom, nessa planilha aqui, eu tenho o histórico da nossa bolsa desde 1994, tá? Esses dados eu obtive de forma gratuita no site Investing. É um site excelente para buscar dados históricos, tá? Você consegue julgar lá a ação, né? O ativo que você está procurando, inclusive ativos estrangeiros, e você consegue fazer o download dos dados históricos. Eu fiz o download da movimentação da bolsa dos dados semanais, para não ficar uma carga muito grande de dados. O que me deu aqui mais ou menos 1.466 pregões da bolsa, tá? De 1994 até hoje. E eu organizei isso daqui para calcular o desvio padrão de cada um desses anos. O desvio padrão é uma medida de volatilidade, entre outras coisas também, né? Então, nessa segunda aba, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os anos de 1994 até 2021. Foram os anos que eu tive os dados aí do ano completo, né? E eu tenho um desvio padrão de ano após ano. Além disso, eu adicionei mais uma coluna aqui para calcular a média, pegar a média dos últimos 5 anos. Lembrando que essa planilha eu vou disponibilizar no grupo de Telegram, que o link está aqui na descrição. É só acessar lá e fazer o download dela, ok? Para quem quiser utilizar esses dados para mais estudos, para ampliar os estudos. Bom, aqui eu gerei um gráfico para facilitar a visualização dos dados. Então, nós temos aqui ano após ano, o desvio padrão de ano a ano, tá? E temos aqui também essa linha laranja, que é a média dos últimos 5 anos, para a gente ter um padrão aí de comparação, para saber se a volatilidade daquele ano é maior ou menor do que a média. Bom, de cara, o que nós vamos perceber é que a volatilidade da bolsa ela tem diminuído ao longo dos anos. Se a gente considerar essas primeiras barras, as primeiras 6 barras aqui, elas fazem parte da década de 90. A gente consegue ver que a volatilidade naquela época na nossa bolsa era bem maior que a de hoje. Então, a primeira constatação aqui é que, de fato, a volatilidade da bolsa tem caído ao longo dos anos. E ela se estabilizou mais ou menos aqui 2012, 2013 até hoje. Ou seja, mais ou menos aí os últimos 10 anos, mais ou menos os últimos 10 anos, a volatilidade tem se mantido aproximadamente constante. Ela caiu até os anos 2012, 13 aqui mais ou menos, e depois se manteve constante. Isso aqui é bem nítido no gráfico. Agora a gente pode ver também alguns anos de altíssima volatilidade que se destacaram. Nós tivemos aqui 2020, 2008, 1998 e 94. E a gente pode perceber que esses anos que se destacaram foram justamente anos de crise, onde tivemos uma grande crise econômica. Então, nós tivemos aqui o ano de 2020, onde tivemos a crise da pandemia. Foi uma crise que afetou o mundo inteiro e aí isso que derrubou as bolsas pelo mundo afora. Em 2008, nós tivemos a crise do subprime lá nos Estados Unidos, que também se espalhou pelo sistema financeiro mundial e afetou praticamente todas as bolsas do mundo, causando também uma grande queda nas bolsas. A crise do subprime, ela foi até pior do que a de 2020, e a gente consegue ver isso aqui no gráfico também, como que a volatilidade foi maior. A outra barra que se destaca é essa barra aqui de 98, que foi a crise da Rússia, a crise da moratória russa, que também se espalhou pelo mundo, afetando as bolsas pelo mundo afora e gerou também muito impacto aqui no Brasil. E finalmente 1994, que foi a crise dos emergentes, principalmente do México. Vários emergentes aqui sofreram, nossa bolsa despencou nesse ano, 1994, atingindo uma volatilidade absurda também nesse ano. Então, de fato, os anos com maior
volatilidade na bolsa foram os anos de crise, uma coisa que já era para se esperar, tá? Mas os anos de eleição presidencial, eu fiz questão de colorir, deixar eles de outra cor, né? Essa cor mais amarelada aqui. E esses anos, a gente pode ver que eles não foram os anos assim de maior destaque. A gente vê que eles são levemente, né? Alguns deles são levemente acima da média. Se nós pegamos aqui 2018, por exemplo, ele ficou com uma volatilidade abaixo da média. Então a eleição aqui não influenciou, né? Ou a influência foi muito pequena, tá? Foi levemente acima do ano anterior e do ano posterior. A volatilidade. 2014 levemente acima da média, 2010 bem abaixo da média, tá? 2006 também, outro ano de eleição, abaixo da média. 2002, acima, porém praticamente igual aqui à média. 1998 e 94 foram anos de crise econômica. Então, não foi essa alta da volatilidade, foi por causa da crise, não por causa das eleições. Então, analisando aqui a volatilidade ano a ano, né, o que nós podemos perceber é que essas eleições presidenciais não afetam tanto assim a volatilidade da nossa bolsa. De fato, parece que a volatilidade, na média, é praticamente a mesma coisa, né? Talvez um leve aumento em alguns anos, tá? Mas nada muito perceptível. Agora, essa análise ela é do ano inteiro. E se a gente desmembrar o ano e olhar com mais detalhes ao longo do ano, se alguns meses ali a gente teve uma volatilidade maior, né? Um outro tipo de análise. Para isso, o que eu fiz? Eu vim aqui no Profit e primeiro eu voltei todo o gráfico do Ibov e eu marquei as datas das eleições. Então essas linhas amarelas marcam o dia, né, o dia exato aqui da eleição, desde 94, né, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14 e 2018. E aqui embaixo, o que que eu fiz? Eu coloquei um indicador, assim fica melhor para ver. Eu coloquei um indicador que mede a largura das bandas de Bollinger. Por que esse indicador? As bandas de Bollinger, elas calculam o desvio padrão dos últimos candles e a gente determina ali quantos candles nós queremos considerar. Nesse caso eu configurei para 20 candles, tá? Então ele pega os últimos 20 candles e calcula ali o desvio padrão e em cima disso vai fazer uma série de cálculos para traçar as bandas. Mas eu não estou interessado na banda aqui no preço, eu estou interessado na largura, porque quanto maior o desvio padrão, maior vai ser a largura dessa banda, ou seja, é uma medida de volatilidade. Então ele faz esse cálculo, ele normatiza e joga o gráfico aqui para baixo. Então, quanto maior a volatilidade do gráfico de cima, né, a volatilidade do preço, maior vai ser a largura da banda aqui embaixo. Então isso aqui é uma medida de volatilidade e ela já é normalizada. Para facilitar também, para a gente ter um padrão para a gente poder comparar, eu tracei aqui uma média móvel de 200 períodos para comparar aquela volatilidade que está acima ou abaixo da média. A gente pode ver que a volatilidade ela oscila bastante ao longo do tempo. Ó. Ela fica num zigue-zague contínuo aqui. Bom, então vamos lá. Vou aumentar o zoom e aí a gente vai voltando em cada eleição. Bom, a primeira eleição é essa daqui, ó, que foi de 2018. Em 2018, nós percebemos que houve um aumento nos últimos dias pré-eleição. Olha só, estava abaixo aqui da média, houve um aumento, houve até um pico aqui de volatilidade, tá? Chegando aqui no dia da eleição, e depois a volatilidade caiu novamente. Então aqui mostrou que houve um aumento, né, um incremento aqui da volatilidade apenas nos últimos dias, ou seja, na semana anterior à eleição, tá? Mas o restante do ano ficou um zigue-zague aqui, momentos de alta volatilidade, baixa volatilidade, normal como qualquer outro ano. Vamos ver as próximas. Bom, aqui nós temos a eleição de 2014. Podemos pegar aqui os últimos dias, principalmente a última semana, aumentar o zoom aqui. A gente consegue ver também que houve um aumento aqui na última semana da volatilidade e esses dias ao redor da eleição ficaram acima da média. Então foram duas eleições aí com volatilidade acima da média. Aqui nós temos 2010. A gente vê que já não é um padrão, né? Porque em 2010, apesar de termos eleição aqui, a volatilidade ficou abaixo da média. Então, realmente, nesse caso aqui, no ano de 2010, a eleição não modificou a volatilidade do Ibovespa. Vamos voltar mais um pouco. Bom, aqui nós temos 2006.
2006 a mesma coisa. Tivemos eleição, aqui é a data da eleição, marcado aqui no gráfico, e também a volatilidade não subiu, ficou, na verdade, abaixo da média, né? O maior evento aqui deve ter acontecido algum evento econômico que aumentou a volatilidade e depois ela ficou lá embaixo. Então, não afetou. Vamos ver mais alguns anos. 2002 tivemos um aumento aqui na última semana, tá? E tivemos um pico de volatilidade aqui justamente na eleição, que depois voltou à normalidade, mas de acordo com os 2 primeiros anos. Para vocês verem que muda bastante de eleição para eleição, não tem um padrão de volatilidade aqui. Não é toda eleição que aumenta a volatilidade. E aqui nós estamos considerando apenas eleições presidenciais, que são as mais importantes, tá? Aqui nós entramos em 98 e aqui nós vemos aqui o crash que aconteceu em 98, né? Só essa queda aqui foi de 60% a 59%. 59% de queda, só essa perna aqui, ó. 59%, tá? Então, isso daqui jogou a volatilidade lá para as nuvens, lá para as alturas, tá? Isso aqui foi a crise lá da Rússia. E, passado alguns dias, tivemos eleições, mas as eleições, a volatilidade já estava caindo. Até porque o referencial que a gente tinha antes foi da crise, então, realmente, a crise foi muito mais significativa no aumento da volatilidade do que a eleição em si. Bom, e para finalizar, nós temos aqui 1994. Ó. Nós tivemos aqui outra queda, tá? Que foi uma queda de 51%, tá? Foi um crash feio, 51%, pior do que o de 2020. E nós tivemos aqui nesse topo histórico aqui, tivemos a eleição. E a volatilidade estava lá embaixo, ó, nas mínimas. Então, de fato, não existe um padrão aqui que a gente conseguiu identificar, nem no fazendo uma análise do ano inteiro, né? Comparando ano a ano nem fazendo uma análise aqui dentro do ano. Então, muito do que se fala aí de volatilidade, o mercado fica doido em ano de eleição e tal, nem sempre é verdade. A gente viu que teve anos aqui que subiu ali nos dias finais de eleição, né? A volatilidade subiu e teve anos também que a volatilidade não mudou nada, pelo contrário, caiu, né? Igual aqui em 94. Então, eu não acho que vale a pena fazer qualquer operação ou qualquer investimento já contando com esse aumento de volatilidade aí neste ano, hein, porque teremos um ano de eleição, tá? Não acho que vale a pena seguir por esse caminho. Acredito que tem outras abordagens que podem se mostrar mais promissoras, ok? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e de dar uma olhada nos outros vídeos, das outras playlists também. Tem muita coisa interessante lá. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.